Paz do Senhor Jesus, irmãos. Podemos sentar, queridos? Irmã Sara, paz do Senhor. Amém. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com os amados para estudarmos a Bíblia. E eu estava pensando hoje, meditando sobre essa gloriosa vantagem que nós temos, né? Infelizmente, eu tenho que chamar de vantagem, porque nem todos têm essa vantagem que nós temos de poder estudar a Bíblia e estudarmos em grupo. E nós temos essa possibilidade, com todos os recursos disponíveis. Nós temos Bíblias de tudo quanto é jeito, temos a tecnologia a nosso favor, então vamos aproveitar enquanto nós podemos. Amém? Amados, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um tema que não, para muitos, é um tema difícil, né? É sobre juízo, né? Sobre o juízo. E pedir aos irmãos que atentassem, porque esse tema, ele traz para nós uma exortação muito grande, baseado nas experiências anteriores, naquilo que outras pessoas viveram, e no caso aqui, o nosso amigo Ló, tá? Juízo contra Sodoma e Gomorra, é a nossa lição de número 5. Texto áureo, vamos ler juntos? Vamos lá? Disse, mas, ora, se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10, disse, não a destruirei por amor dos 10. Está em Gênesis 18:32. Verdade prática, juntos também, vamos lá. Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. Primeira liçãozinha já de cara. É um princípio isso. Eu vou convidar o nosso irmão Danilo. Pode ser, Danilo? Você pode ler aqui, se você desejar, na sua Bíblia, tá? Fica à vontade. Então nós vamos ler o texto de Gênesis 18, dos versos 23 ao 32. E chegou-se Abraão, dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destrui-os-á. Também não comparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja. Não faria justiça ao juízo de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pobre e cinza, e porventura faltarem de 50 justos, 5 destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar, e disse, se porventura acharem ali 40, e disse, não o farei por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire ao Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, e disse, não o farei se acharem ali 30. Ele disse, eis agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, e ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10, ele diz, não a destruirei por amor dos 10. Interessante, né? Deus é muito paciente, não é não? Que misericórdia! Se alguém faz isso comigo, lá na terceira pergunta eu já tinha descascado ele, né? Bom, palavra-chave, como eu falei, juízo, é o tema do nosso estudo hoje. A nossa introdução, queridos. O Senhor anuncia a Abraão
primeiro, nesse mesmo evento, quando ele vem até Abraão, tá, ele faz 2 anúncios. O primeiro, ele anuncia, tá, o nascimento de Isaac. E segundo, a destruição de Sodoma e Gomorra. E Abraão intercede pelos justos, né, conforme nós acabamos de ler aqui agora, que não deixa de ser uma intercessão, né? Então Deus não ignora nem tolera o pecado, mas vê todo o mal, toda injustiça e imoralidade cometida, né? Conforme está escrito em 4:10, em Salmo 34:17 e Tiago 5:4. No momento certo, se não houver arrependimento, isto é, expressão de pesar sincero pelos erros cometidos e renúncia do pecado, porque o arrependimento é exatamente isso, você dá meia volta, você volta e você abandona aquilo que está errado. Nós abandonamos aquilo que está errado, né? Retorna para Deus e a mudança de comportamento de acordo com os padrões divinos. Deus julgará e condenará o pecado e o pecador. O caráter santo e perfeito de Deus exige que o pecado acarrete punição e toda injustiça seja castigada. Gente, isso é princípio. Deus não muda princípio. Nunca Deus vai alterar o princípio. Ele estabelece um princípio aqui e no meio do caminho ele vai e altera. Deus não faz isso. O princípio estabelecido, ele perdura para sempre, tá? Esse é o caráter de Deus. E aqui nós vemos os anjos visitando Abraão, né? Os anjos visitam Abraão. Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. Por volta do meio-dia, Abraão avistou 3 homens. Abraão foi hospitaleiro, oferecendo a proteção e provisão. O capítulo 18 de Gênesis, irmãos, tem o início com a visitação do Senhor a Abraão lá nos carvalhais do Manre. Lá no versículo 1 diz isso. Um momento glorioso que antecedeu ao anúncio de algo impactante que Deus iria fazer. E não era a vida de Abraão, mas sim a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Abraão, como era a característica do povo da época, eles eram extremamente hospitaleiros. Tá? A pessoa era uma desconhecida, mas era um viajante. As portas das casas dos moradores, eles abriam para receber essas pessoas. Hoje não se pode fazer mais isso, mas antigamente se fazia parte, tá, da cultura da época. Então Abraão pede que Sara amasse o pão, ele corre, escolhe uma vitela, ordena que seja preparada e com isso ele oferece o melhor. Então aqui, irmãos, nós precisamos aprender com Abraão a arte da hospitalidade. Eu preciso aprender isso. É uma deficiência que eu tenho. Algo que parece estar esquecido atualmente. Naquele tempo as mulheres não eram vistas quando homens desconhecidos que não pertenciam à família estavam presentes. Mas certamente eles sabiam, esses 3 anjos sabiam, que ela estava escutando tudo à porta da tenda. Nada passava desapercebido desses seres, né? Então os visitantes falam a Abraão: eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E essa era a promessa mais aguardada por Abraão e Sara. O riso de Sara. Fala-se muito do riso de Sara, né? Qual foi a motivação dela? Ao ouvir que teria um filho, Sara riu. E o Senhor lembra que não há nada difícil para ele. É uma coisa interessante também, porque Sara, ela não riu, né, de Deus, mas da situação que a envolvia e o seu marido, tá? Abraão com 100 anos, ela com 90, né, totalmente fora da curva. Assim, não tem nem como nós imaginarmos uma mulher de 90 anos concebendo. Né? A biologia é contrária a isso. Né? O corpo dela já não tinha mais condições de fazer um neném. E Abraão muito menos ainda. O corpo dele estava amortecido. Então, irmãos, tudo contrário à natureza, tudo contrário ao óbvio, né? Ao lógico. Eles já tinham se acostumado com a ideia, Sara principalmente, de que não gerariam mais filhos.
E aí vem 3 pessoas, chegam a ele, e uma delas diz, daqui a 1 ano, tá? Eu vou voltar aqui e Sara vai conceber. E ela ri porque ela escuta uma coisa que seria impossível de acontecer. E aí o anjo diz, nada é impossível ou maravilhoso demais para Deus que ele não possa fazer. E essa é uma coisa que nós temos que colocar na nossa mente, que não há nada difícil para Deus, por mais impossível que as situações possam nos parecer. E se nós formos trazer a aplicação disso para nossas vidas, tá? Isso vale para qualquer tipo de circunstância. A coisa mais impossível, mais ilógica, se Deus está direcionando, pode acreditar, vai acontecer. Eu tive essa experiência na minha vida, junto com a minha esposa, e muitas vezes, não foi uma vez só não. Então, eu posso testificar, como testemunho mesmo, de que Deus, tá, ele age dessa maneira, no meio do impossível, no meio da doença incurável, no meio do diagnóstico de morte. Já passamos por tudo isso, tá? E Deus diz, não vai morrer. Olha, não vai ser assim. Isso aqui vai ser de vocês. Então, passamos por essas experiências. Então, nós somos testemunhas disso. E creio que vocês, na vida de vocês também, com toda certeza, vocês devem ter testemunhos assim. Então, ao ouvir que ela teria um filho, ela riu. Ela não riu de Deus, mas certamente da sua condição física. Tá? Ela não estava desprezando Deus ali, mas ela tinha consciência da sua real situação. E como eu posso ter filhos? O costume das mulheres já cessou em mim, né? Mas o Senhor lembra a Sara que não há nada demasiadamente difícil para ele. Está lá em Gênesis 18:14, no texto que nós lemos. Então, qual seria o resumão aí dessa primeira parte nossa? Tá? Deus é bom e envia seus anjos para visitar a casa de Abraão e revelar a ele que faria a Sodoma e Gomorra. Esse é um ponto que a lição bate muito, porque tudo que Deus faz, ele nos mostra antes. Ele nos mostra antes. E quando ele nos mostra, é justamente para, digamos assim, ratificar, né, a sua vontade soberana, mas também para nos deixar cientes de algo que vai acontecer. Então, por todos os eventos que vão acontecer no mundo, alguns já estão em curso, inclusive, tudo isso já está predito na palavra. Quem é estudante da Bíblia, quem lê a sua Bíblia diariamente, não fica desprevenido. Quando estoura uma bomba dessas por aí, como tem estourado várias, né, nós estamos tranquilos, porque o Senhor lá atrás já tinha nos prevenido dizendo, vai ser assim. Nos últimos dias, essas coisas acontecerão. Então você já está sabendo o que vai haver. Por isso que para o cristão, o dia do Senhor não será como um ladrão, tá? Para o cristão. Isso tem que ficar muito claro para nós. Vai ser como ladrão para quem não está percebido. Para quem está lá fora, não está esquentando a cabeça por nada, está ali comendo, bebendo, vendendo, né? Comprando. Quem está no curso dessa vida. Mas para o cristão verdadeiro, para aquele que ama Jesus, tá? Esse dia não será como ladrão, porque ele está aguardando isso a todo momento, a todo instante. A todo instante, quando você bota o pé no chão, puxa, menos um dia para a volta de Jesus, menos um dia do calendário. Estamos nos aproximando desse evento glorioso e grandioso que vai sacudir esse mundo todo, gente. A Bíblia diz que será com alarido, com voz de arcanjo, né? Com trombetas soando. Agora vocês imaginam isso ecoando no mundo inteiro, no mesmo tempo. Em um lugar vai estar de noite, mas no outro lugar vai estar de dia, no outro lugar vai estar de tarde, tá? Os fusos horários são diferentes, mas o barulho vai ser para todo mundo. Vocês imaginem esse evento, né? Então, para o cristão, esse dia não será como um ladrão. Se ele está percebido daquilo que Deus tem escrito a respeito, né, dessa matéria, ele não será pego de forma desprevenida. Lembrando que aqui é uma escola. Se vocês quiserem interromper, a qualquer momento, o microfone está aí, e quiser acrescentar ou tirar dúvida, qualquer coisa, por favor, façam isso.
Vamos aqui para a nossa parte 2. É quando Deus anuncia seus planos a Abraão. Uma característica que nós temos do Senhor é o desejo dele de compartilhar conosco os seus intentos. Claro que ele não faz isso com todas, né, com todos os seus planos, mas Deus compartilha conosco. O seu Espírito que está em nós fala conosco. Quando você está lendo a palavra, você entende alguns propósitos que Deus está mostrando para você ali, na palavra. Então, é interessante que nós não temos um Deus alheio às nossas vidas. Ele está lá bem longe, distante, e nós aqui, isolados dele. Mas é um Deus participativo, um Deus que gosta de se comunicar com você. Tanto é que a prova maior disso, do que eu estou falando, é a presença do Espírito Santo dentro de nós. Vocês entendem? Deus jamais colocaria o Espírito dele dentro de nós se ele não tivesse a intenção de compartilhar conosco os seus intentos. Aqui com Abraão, tá? Ele faz questão de chegar para Abraão, ele vai, traz o anúncio da chegada do herdeiro, tudo mais, mas ele vai falar algo gravíssimo para Abraão. Gravíssimo. Ele vai dizer para Abraão, ó, eu vou destruir essas 2 cidades. Então vamos ver um pouquinho sobre isso. O anúncio da destruição. Nós sabemos que quando os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a brigar, né? Porque havia conflito de interesses ali na região, chegou um momento que Abraão mesmo falou, olha só, nossos pastores estão aí em discussão constante, e nós somos parentes, não é bom que a gente tenha litígio entre nós dois. Então faz o seguinte, Ló, escolhe para você qual lado que você quer. Então, olha só o coração desse homem. Tá? Falou assim, ó, eu escolhi o lado de cá, você já vai para o lado de lá. Não, ele deixou livre essa escolha para Ló, para que Ló escolhesse o lugar. Ló olha para as campinas, né? Ali do lado de Sodoma e Gomorra, campinas verdejantes, com muito pasto. Então ele resolveu seguir para lá, e a Bíblia diz que ele estendeu as suas tendas até as portas, né, de Sodoma. Então Ló viu a beleza das terras férteis e decidiu estabelecer-se em Sodoma. E os habitantes eram maus e grandes pecadores. Preocupado com Ló e sua família, Abraão orou para que Deus não destruísse as cidades. E aí nós vemos essa pechincha, né, de Abraão com Deus, que realmente Deus é muito paciente. Meu Jesus, ele é muito paciente. Deus atendeu a oração de Abraão, mas não da maneira como ele pediu, né? Da forma como ele esperava. O Senhor preservou aos poucos os justos da cidade, preservou os poucos justos da cidade, que no caso seria Ló, a esposa, e as 2 filhas, né? Havia também a intenção de salvar os genros dele, mas os genros acharam que ele estava fazendo uma piada com eles. Então, eles pereceram na destruição. E quando o Senhor Jesus retornar na segunda vinda, meus queridos, esse é o ponto, trazendo juízo sobre a terra, ele promete que irá resgatar os que têm um relacionamento correto com ele. A mesma situação. A mesma situação. E aqui, querido, a gente tem isso como um espelho para nós. Abraão intercedeu, Deus tirou Ló e a sua família do grande perigo que já estava se avizinhando, né? E a mesma coisa conosco. Nós temos promessas do Senhor com esse intuito de proteção. Nós lemos lá em Lucas 21, 36, quem puder abrir, abre lá. Lucas 21, 36. Cleiton. Oi? Só enquanto procura Lucas, é só uma curiosidade. Algumas cidades, por exemplo, quando o Vesúvio explodiu, em outras cidades, foi a mesma característica de Sodoma e Gomorra. As pessoas faziam vinhedos, porque as terras são muito férteis, né? E as cidades também foram destruídas. Aí eu fui ver o porquê, como era o dia a dia daquelas cidades, e elas também eram muito soberbas.
elas também se desfaziam muito dos pobres, as mesmas características de Sodoma. Aí eu achei isso muito interessante. Havia ali na região 5 cidades próximas, né? Sodoma, Gomorra, e haviam outras cidades. Essas outras cidades, segundo os historiadores, também pereceram nessa destruição. Apenas uma ficou, que foi Zoar, né? Zoar, que quer dizer pequena, foi a única cidade que foi preservada, e assim mesmo porque Ló, quando saiu, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, Ló, quando saiu de Sodoma, a ordem que ele recebeu, sim, vai para os montes, foge para os montes. Mas Ló viu que a distância era muito grande e ele achou que ele não conseguiria atingir no tempo hábil essa segurança. Aí ele aponta a cidade de Zoar, né? Ó, tem aquela cidade ali, ela é pequenininha, posso ir para lá? Deixa ir para lá. E aí o anjo chega para ele e fala assim, ó, eu vou preservar essa cidade por sua causa. Isso fica claro nos textos. Vou preservar essa cidade por sua causa. Então você vai para lá, porque até você chegar lá, eu não posso fazer absolutamente nada. Está escrito no texto. Amém? Mas nós vamos chegar lá. Então vamos lá. Quem está em Lucas 21:36 pode ler, fazendo um favor? Lucas 21:36, para a gente ver essa questão. Fala lá. Vigiai, pois, orando sempre para seres considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e que está em pé diante do Filho do Homem. Amém? Jesus falando isso, dando-nos a advertência que nós temos que estar em uma vigilância constante, tá? Porque tudo que está estabelecido na palavra vai acontecer. Podemos fechar os olhos para isso, podemos dizer que isso não vai acontecer, podemos até fazer como alguns homens aí estão fazendo, de dizer que isso aí não foi escrito dessa maneira, foi escrito de outra maneira, e a ideia não é essa. Pode fazer o que quiser fazer. A palavra de Deus permanece para sempre, ponto final. Tudo que está estabelecido na Bíblia irá acontecer, e Jesus está dizendo aqui, ó, vocês prestem atenção, vocês vigiem, tá? Fiquem orando em constante oração para seres considerados dignos de escapar dessas coisas. Alguém pode ler Apocalipse 3:10, fazendo um favor? Apocalipse 3:10. Como guardante a palavra da minha paciência, também eu te guardarei de hora da tentação que há de vir sobre todos os dias. Amém? Então, existe uma promessa, tá? Que Deus vai nos guardar dentro deste momento. Então, nós temos uma promessa de Deus que Deus vai preservar a nossa vida, a nossa integridade. Amém? O pecado leva à destruição, outro princípio. E nós não damos a menor bola para ele. Outro princípio. O Senhor revelou a Abraão o seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. E o Senhor não podia mais suportar a iniquidade. Irmãos, o pecado de Sodoma e Gomorra era imenso. E o Senhor não podia mais suportar a iniquidade daquele lugar. Deus é santo e não tolera a iniquidade, embora tenha misericórdia do pecador. Dá uma olhadinha só no texto. O texto que nós lemos agora, 18, 20 e 21. Capítulo 18 de Gênesis, versos 20 e 21. Preste atenção nisso aqui, irmão. Que é aquele negócio, a gente passa pelo texto, passa batido, mas não para entender a gravidade disso aqui. Olha só. E o Senhor disse, porque o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, e porque o seu pecado é muito grave, eu descerei agora e verei se eles fizeram segundo o clamor que veio a mim, e se não, eu saberei. Gente, abriram a tampa do esgoto, o mau cheiro subiu. Às vezes nos incomodamos aqui, com o esgoto aqui da rua, e o mau cheiro é incomodativo, a sensação é a mesma para Deus. O pecado de Sodoma e Gomorra era tão grave, era algo assim que não dá nem para descrever. Eu estava lendo um pouco sobre a história
através da arqueologia, né, eles conseguem levantar algumas situações. Gente, é algo abominável, coisas indescritíveis. E esse pecado, ele foi tão violento, tão forte, que incomodou Deus. Deus se incomoda com o pecado, qualquer que seja ele. Mas esse pecado, em especial, fez com que Deus voltasse a sua atenção para dizer, eu vou descer para ver se é isso mesmo. Eu vou descer para ver se é isso mesmo. E isso aqui chama a minha atenção, para que Deus tomasse essa decisão, para que ele prestasse atenção de uma forma mais exclusiva, chamou a atenção de Deus, né? É porque era algo estrondoso, terrível. E aqui, meus irmãos, o pecado leva à destruição. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, não somente física, mas a morte espiritual eterna, distância total de Deus. A penalidade vai ser cumprida no lago que arde com fogo e enxofre. Já está estabelecido. E as pessoas não prestam atenção nisso. Então, embora grande parte do que Ló via e ouvia lhe causasse incômodo, e aqui eu vou entrar numa outra esfera que a lição levanta, que eu acho importante para nós, para aplicação na nossa vida, lá em 2 Pedro 2, 7, 8, alguém pode ler rapidinho? 2 Pedro 2, 7, 8. Bora? Quem leu? Quem achou aí? 2 Pedro 2, 7, 8. Amém. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é valioso para nós, tá? Embora grande parte do que Ló via e ouvia lhe causasse incômodo, a Bíblia diz que quando os anjos que vão destruir Sodoma e Gomorra chegam, os dois anjos estão chegando, ele está sentado na porta. Tá? Geralmente, quem sentava à porta da cidade eram as pessoas que julgavam, eram os, digamos assim, os árbitros das situações ali da sociedade local. Ló ocupava essa função, tá? E embora grande parte do que ele via e ouvia incomodasse ele ainda estava disposto, presta atenção nisso, gente, ele ainda estava disposto a tolerar a iniquidade de Sodoma para desfrutar dos seus benefícios sociais e materiais. E isso é importante a gente pensar. Muitas das vezes, na nossa relação com o mundo, nós somos cristãos, nós amamos Deus, procuramos ter uma vida correta, né? No entanto, para não perdermos certos benefícios, né, que esse mundo nos dá, a gente, sabe, aquele negócio, bota a rede com a malha um pouco mais grossa. É assim que nós fazemos. E aqui, Ló faz a mesma coisa. Era um homem justo, era uma pessoa correta, não se discute isso, porque a Bíblia diz que ele era assim, tá? Mas também a Bíblia nos mostra, tá, que ele, para não perder os benefícios que ele tinha ali no local, porque ele era um homem muito rico, ele era um negociante de mão cheia, ele tinha muito dinheiro, isso, Sodoma, e principalmente a cidade de Sodoma, onde ele morava, aquela região ali, ele dependia daquela região para os seus próprios negócios. A sua família morava ali. Só que isso, meus irmãos, traz uma consequência nefasta, tá? E aí, aqui o comentarista da lição diz, esta concessão moral resultou em uma tragédia para a sua família. E nós sabemos qual foi essa tragédia, né? As filhas de Ló, depois que eles acabam se escondendo numa caverna, elas concebem do próprio pai. E depois nós vamos mais para frente ver os moabitas e os amonitas, que são a descendência, né, desses filhos, o espinho que eles foram na vida dos israelitas. Agora preste atenção nisso. Da mesma maneira, os crentes atuais que expõem imprudentemente sua família a ambientes ímpios e as más influências, a fim de obter benefícios sociais ou materiais, estão preparando o cenário para uma tragédia familiar. E aqui, meus irmãos, não temos como a gente esconder os olhos disso, né? Não tem como a gente virar a cara e dizer que isso não ocorre. Acontece. E muito. E muito. Por conta dessa
desse desejo, né, de prosperar, de ter uma vida mais confortável, ou qualquer outra coisa no sentido que isso é lícito, não estou dizendo que isso é lícito, mas dependendo da atitude que nós venhamos a tomar, e precisamos ter cuidado com isso, principalmente os homens, que são os chefes da casa, né, aqueles que lideram lá, precisam tomar cuidado com isso. Cuidado para onde você está levando a sua família, ou quais são as permissões que você está outorgando para o bem-estar da sua família, entre aspas. Porque no final pode resultar o que aconteceu com Ló. E nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente. Amém? Vamos lá? A intercessão de Abraão, ela foi importante? Foi. Porque ela estabeleceu duas coisas. A primeira delas foi a própria situação de Ló e sua família. Tá? E a segunda é que Deus, ele demonstra o interesse dele de preservar. Deus não quer destruir, isso não faz parte do desejo, digamos assim, dele fazer. Porém, Deus tem seu limite. A Bíblia diz que ele tem a sua tolerância, mas ele tem um cálice de ira, que quando transbordar, meu amigo, sai de perto. Porque aí, é o que o texto diz, ele exerce o juízo dele, mas sem misericórdia nenhuma. Não tem mais misericórdia. O tempo da misericórdia ele passou. E a gente precisa prestar atenção nisso. Às vezes nós vamos acumulando pecados na nossa vida e Deus vai tolerando. Tá? Vai te mostrando, vai dizendo, tá errado aqui, cara, tu tem que consertar isso aqui. Tá? Quando ele chega para Abraão, ele fala o que para Abraão? Estudamos isso na lição passada com o pastor Reginaldo. O que ele diz para Abraão? Né? Anda na minha presença e seja perfeito. E muitas vezes Deus está falando isso para a gente. Anda perfeito e anda na minha presença e seja perfeito nas coisas que você faz. Você está errado, está pisando na bola. Então a intercessão de Abraão, ela traz essa conotação. Então Deus é amor, mas também justiça. Ele ouviu a oração de Abraão, porém executou o seu juízo. Ele livrou Ló da destruição, mas ele não deixou de executar o juízo dele. E ele vai fazer isso quando ele vier pela sua segunda vez. Não vai ter chance. Os profetas menores, né, todos eles são unânimes, vamos falar assim, o grande e terrível dia do Senhor. Então eles colocam uma ênfase nesse dia de juízo, nesse dia onde Deus vai exercer toda a sua cólera e a sua ira contra o pecado. Como o homem pecador que não se arrependeu está intimamente ligado a isso, ele também vai sofrer essas consequências. Então, Deus é amor, mas também justiça. Ouviu a oração de Abraão, porém executou o seu juízo. Assim como ele intercedeu pelos justos, também somos chamados a clamar por nossa casa. Temos que orar, irmãos. Precisamos orar pelos nossos filhos. Hoje de manhã eu estava vendo o Augusto Nicodemos abrindo as entranhas dele. Ele falando assim, eu tenho 4 filhos, 2 filhas e 2 filhos, homens. As meninas são um exemplo na igreja. Ali, tementes a Deus, firmes na palavra, mas os meus 2 filhos escolheram um outro caminho. E isso é o espinho na minha carne. Ele falando. Então eu sou pastor, né? E eu tenho essa situação dentro da minha casa. E ele fala que isso constrange ele de uma maneira tal. E quem é pai aqui de filhos desviados sabe exatamente o que ele quer dizer com isso. Eu sou pai de 3 filhos assim. E a minha esposa conhece muito bem como eu fico preocupado. Porque Jesus pode demorar, mas eles podem morrer a qualquer momento. E se morrerem na condição que estão, para onde é que eles vão? Entende? Então, quem é pai, quem é mãe, sabe como é doloroso, né? No nosso coração, como pesa no nosso coração olhar para os nossos filhos, falar com eles, mas eles não darem muita atenção para isso. Então precisamos continuar orando pela nossa casa, pela nossa cidade. Rio de Janeiro precisa muito de oração, né? É uma cidade literalmente desgovernada.
O Estado, ele é desgovernado. Nós estamos como uma nau largada no oceano, sem capitão. E isso reflete em todos os serviços do Estado. E na segurança, principalmente. Né? A destruição de Sodoma e Gomorra e a preservação de Ló revelam o caráter santo de Deus e nos ensinam a viver separados do mal, santidade, né? Sede santos, porque eu sou santo, né? Firmes nos princípios bíblicos, lembrando sempre que Deus, antes de tudo, é um Deus de princípios. Princípio não se muda. Princípio não muda. Eu vou bater nessa tecla 500 milhões de vezes, porque pessoas levantam a hipótese de que o que servia lá atrás, o que Deus instituiu como princípio lá atrás, tá, não está valendo hoje. Está valendo. E como está valendo? Tá? Então, buscando agradar ao Senhor em um mundo que tenta relativizar o pecado. Eu já falei aqui por várias vezes, pastor Reginaldo também, pastor Carlos, o pecado ele foi transformado em erro agora. Você não peca, você erra. Então, tudo que você puder fazer, a pessoa faz para poder diminuir o impacto do pecado, transformar o pecado em algo relevante, né? Em algo irrelevante, algo que não precisa dar tanta importância assim, tá? Vai levar aquela pessoa a uma situação semelhante à que aconteceu aqui com Sodoma e Gomorra. Tá vendo? Continuando aqui, a parte 3, o Senhor enviou anjos até Sodoma, Ló foge com a sua mulher e filhas, e Deus destrói com chuva de enxofre e fogo. Então, vamos agora para o nosso resumão aqui da parte 2. Deus anuncia a Abraão o que ele estava prestes a fazer com Sodoma e Gomorra. E aqui, queridos, nós vamos entrar numa parte importante, tá? Que é a destruição de Sodoma e Gomorra. De que forma isso aconteceu? Então, Deus é fogo consumidor. A destruição tornou-se referência e alerta de Deus para toda a humanidade até os dias de hoje. Até os dias de hoje, esse fato é lembrado entre nós, principalmente nós cristãos, como consequências, né, oriundas do pecado. Deus é amor, mas também é justiça. Então, vamos lá? O nosso Deus é misericordioso e oferece ao pecador a oportunidade para arrepender-se de seus pecados. Sabemos disso, né? O juízo divino, porém, é reservado àqueles que rejeitam a bondade e a misericórdia de Deus. E foi isso que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra. Não pensem vocês, né, que eles não sabiam, né, o que era certo e o que era errado. Que eram pessoas que desconheciam a verdade. Não, eles sabiam. Escolheram viver da forma como viveram, fazendo as abominações por livre e espontânea vontade. Desejo deles era de pecar. E é esse o ponto que a lição discute, tá? Porque o juízo divino é reservado para aqueles que rejeitam a bondade e a misericórdia de Deus. Precisam prestar atenção nisso. Deus, ele é misericordioso e por causa da misericórdia dele é que nós estamos aqui hoje. Por conta da misericórdia dele é que nós estamos todos aqui, inclusive eu, sendo instruídos em relação a essa matéria. Não é a misericórdia de Deus nos reunir aqui hoje? Não é fruto dessa misericórdia? Estarmos nesse espaço, termos as condições que nós temos para aprendermos da Bíblia e entendermos que isso aqui é princípio, e se nós quebrarmos, vamos sofrer as mesmas consequências que esse povo sofreu. Então nós precisamos entender isso, é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. É o amor de Deus que nos leva ao arrependimento. Então, quando nós entendemos isso e aceitamos isso, o nosso coração ele é mudado, ele é transformado. E a Bíblia diz, Paulo falando, né? Ele diz que o amor de Deus me constrange. Eu não vou fazer tal coisa porque esse amor é grande demais.
Olha só a preocupação que Deus tem comigo. Eu estou vivo, estou alimentado, eu estou vestido, eu tenho o meu trabalho, eu tenho os meus projetos, a minha vida está sendo tocada, eu tenho uma família maravilhosa, um casamento abençoado, eu tenho tudo, mas nós não prestamos atenção nisso. Entendem? Então isso tudo é fruto da bondade de Deus. E quando você começa a elencar estas coisas, tem aquele hino famoso, né? Conta as bênçãos e dize-as quantas são, né? E você vai ficar surpreso com o que Deus já fez na sua vida. É o que a letra do hino diz. Então, quando você elenca tudo isso, você fala assim, meu Deus, eu não posso pecar contra esse Deus, eu não posso desagradar esse Deus, não é por causa das coisas que Ele pode te dar, mas é por conta do que Ele já fez por você. E aí você fica tão tocado, era o que Paulo falava, eu estou tocado com tudo isso. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Deus foi maravilhoso comigo, me tirou das trevas, me trouxe para cá, fez de mim um pregador. Então, parem para pensar, irmãos. Isso é lindo demais. E você não pode, nem eu, podemos desprezar esse tipo de coisa. Aqui no 2, nós temos uma catástrofe sem igual. Poucas pessoas foram salvas, no caso só a família de Ló, Ló e ele, a família, né? No caso só as filhas, inclusive. Os genros de Ló ignoraram a advertência. Eles acharam que Ló estava fazendo uma piada com eles. E aqui nós vamos falar num assunto, porque nós aprendemos na Escola Bíblica Dominical, desde pequenininho, né? Quando crianças, sobre como é que funcionou essa destruição ali da cidade. Naquela passagem da guerra dos 4 reis contra os 5 reis, os reis de Sodoma, que faziam parte do time dos 5, tá? Eles ficaram presos nos poços de betume que tinham na região. Essa é uma região, vou mostrar um mapa para vocês daqui a pouco, muito cheia de petróleo. Até hoje é assim. Tá? E a coisa é tão assim, tremenda, forte, que esse petróleo ele aflora no meio do deserto. Não precisa nem fazer buraco, ele sobe. Para vocês terem uma noção. E nesta guerra, esses reis de Sodoma ficaram presos, tá? Nesse betume. Então aqui muitos acreditam que essas cidades das planícies ficavam abaixo do extremo sul do Mar Morto. Vou mostrar isso no mapa. E a área possui grandes depósitos de betume altamente inflamável. Isso é uma terra geologicamente de massa instável. Porém, e podem ter sido usados por Deus como agentes para causar a destruição das cidades, descritas em Gênesis 19. Essas cidades tornaram-se símbolo da advertência divina contra a maldade. Então, o que acontece? Vocês imaginem a proporção dessa destruição. Não foi um foguinho que caiu do céu. Não foi uma bolinha de fogo que caiu. Foi uma destruição nas proporções de um artefato nuclear. Porque destruiu, arrasou com toda a região. Arrasou de tal forma que essas regiões hoje, onde supostamente se crê, tá, que essas cidades estavam, são inférteis até os dias de hoje. Então, para vocês terem uma noção, a cidade de Sodoma não era uma cidade pequenininha, era uma cidade muito grande. A cidade de Gomorra, idem, e as outras cidades pequenas, menores, que também foram destruídas, idem. Tinham populações grandes. E, no entanto, essa destruição acabou, arrasou, dizimou toda a região. Quando Deus manifesta a sua ira, quando Deus manifesta o seu juízo, Ele o faz de forma perfeita, como tudo que Ele faz. Como tudo que Ele faz, porque o seu juízo não vai ser. Entende? Então não deixou nada. Ele nivelou no chão. E foi o que aconteceu. Como essa região possui muito material inflamável, vocês imaginam o que virou aquilo ali. Vocês imaginam o que virou aquele negócio lá, né? Então, até esses dias atuais, essas cidades nunca mais foram novamente erguidas ou habitadas. E o solo da região é improdutivo devido à grande quantidade de enxofre. E aqui tem um negócio interessante, porque há algumas linhas teológicas em relação a esse episódio aqui, né?
transformada em estátua de sal. A esposa de Ló pereceu pela desobediência. Ela olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então a gente aprende na escola bíblica dominical, desde criancinha, que foi uma virada de pescoço, né? Ela fez assim. Só que o texto, ele nos leva para um outro tipo de pensamento. Por isso eu digo, são linhas de pensamentos, linhas teológicas. Isso aí não afeta a salvação de ninguém. Você pode pensar de outra maneira. É lícito, né? E aqui, por causa do texto, aquela dramatização ali não cabe dentro do texto, tá? Porque ali a gente vê a cidade sendo destruída, Ló com suas filhas, a esposa com o rosto virado para trás, e virou uma estátua de sal por causa disso. Na realidade, né, nós vamos ler o texto de Gênesis 19, quem quiser acompanhar, a partir do verso 16, o texto diz assim, preste atenção no texto, irmãos. Enquanto ele demorava, né, os homens seguraram a sua mão, e a mão de sua esposa, e a mão de suas 2 filhas. O Senhor foi misericordioso com eles, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que quando os havia trazido para fora dali, ele disse, o anjo falando, né? Foge por tua vida, não olhes para trás, nem fiques em toda esta planície. Foge para o monte para que não sejas consumido. E Ló lhes disse, assim não, meu senhor. Aí Ló se contrapõe, tá? E ele mostra uma argumentação para o anjo. Ele diz, eis que agora teu servo encontrou graça aos teus olhos, e tu magnificaste a tua misericórdia, e que mostraste ao salvar a minha vida, e eu não posso fugir para o monte, para que o mal não me alcance e eu morra. Dá a entender que ele tinha medo, porque a distância era maior. E ele tinha medo, tá, de não chegar em tempo e ser alcançado pela destruição. Isso é que a gente observa no texto, né? Aí no verso 20 ele diz assim, eis que esta cidade está próxima para fugir. Ele faz uma comparação. O monte está longe, mas essa cidade ali, está aqui pertinho. Ele está falando de Zoar, tá? E é pequena. Deixa que eu fuja para lá, né? A cidade não é pequenininha, a minha alma viverá. E no 21, e ele lhe disse, vê, aceitei-te. Aí o anjo aceita a argumentação dele. O anjo concorda com ele, né? E ele lhe disse, vê, aceitei-te. Também com respeito a esta coisa, que eu não derrubarei esta cidade, presta atenção nisso aqui. Eu não vou derrubar esta cidade pela qual tu falaste, por causa dele, que estava fugindo para lá, né? Apressa-te, fuja para lá, pois eu não posso fazer coisa alguma até que tu chegues lá. Aí já começa a quebrar isso aqui. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. E aqui vem mais algumas situações, para depois eu mostrar para vocês. Eu sigo uma das linhas de pensamento, evidentemente, tá? E aqui está muito claro no texto que o anjo não ia fazer nada enquanto ele não chegasse em Zoar. Ele tinha que chegar lá primeiro. O anjo prometeu isso para ele. Preste atenção nisso aqui, verso 23. O sol havia se levantado sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. O sol tinha se levantado, isso está se referindo a qual período do dia? Manhã. Agora, que horas que foi que Ló saiu de Sodoma? Vamos para o texto, um pouquinho antes do que eu li. O texto diz que os anjos chegaram no final da tarde, lá em Sodoma. Ló estava na porta. Aí, como era costume, vamos hospedar. Não, vamos acolher. E os anjos, não, vamos ficar aqui na praça mesmo. Não, vocês vão para minha casa, vocês vão lá, eu vou dar comida para vocês, hospedagem para vocês. E isso já era final do dia, noitinha, quando isso aconteceu. E aí, os anjos trazem a revelação para Ló, dizendo, vamos botar fogo nisso tudo aqui. Pega as suas filhas, a sua esposa e os seus genros. Os anjos falaram, vai lá e pega os seus genros. E Ló, quando saiu, ele saiu de noite para falar com esses genros dele. Já era noitinha, quando os genros acharam que era piada. Ló volta para casa.
Os homens de Sodoma vêm para tomar esses anjos, né? Fazer mal a eles. E aí Ló conversa com os caras, promete algumas coisas indevidas, enfim. E a coisa se passa até que os anjos levantam a mão e cega todos os homens. O que o texto diz, a partir do que nós lemos? Já era de manhã cedinho, já era o outro dia da chegada dos anjos, já era de manhã cedo, quando eles pegam Ló e a sua família e os leva para fora da cidade. Está no texto, é só ver lá. Isso era na manhã do dia seguinte. Então, Ló, para chegar até Zoar, ele caminha todo aquele dia e mais à noite. Porque ele chega no início da manhã do outro dia, lá em Zoar. É o que o texto diz. Então, durante todo esse período, esse trajeto, a cidade ficou intacta. Os anjos não fizeram nada, porque precisava que Ló chegasse lá. Então, essa dramatização aqui não bate com o texto bíblico. Ok? Então, o Senhor fez chover sobre... Vamos lá, vamos voltar aqui para o 23. O sol havia se levantado sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Ló botou o pé dentro da cidade. 24. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo do Senhor desde o céu. E ele derrubou aquelas cidades e toda a planície. Veja bem, não se restringiu só às cidades. Ele botou fogo em tudo. Zerou o lugar, a região, né? Tanto é que quando Abraão sai, ele vê aquele fogaréu no horizonte, de longe. E ele derrubou aquela cidade de toda a planície e todos os habitantes das cidades, né? E o que crescia sobre a terra, queimou tudo. Aquelas planícies verdejantes, cortejadas por Ló, virou pó, queimou a tralha toda. Mas a sua esposa olhou para trás, por trás dele, e ela se tornou um pilar de sal. Aí vem uma questão. No original, no texto original, tá? O verbo hebraico usado para olhar para trás ou olhar para detrás, né? É nabat, né? Que pode significar muito mais do que apenas uma virada de pescoço. Em contextos bíblicos, frequentemente, transmite a ideia de contemplar com o desejo de considerar ou voltar a atenção para algo. Então, aí, vamos para cá. Vocês estão vendo aí? Olha aqui, ó. Mar Morto, o Vale de Sidim, que é o chamado Vale de Sal. Abraão está aqui, ó, Carvalhais do Manre. Ok? Aqui nós temos Sodoma, aqui nós temos Gomorra, e aqui nós temos a cidade de, cadê ela? Zoar, aquela aqui, Zoar aqui, ó. Ok? Você vê que as cidades são próximas. De Sodoma até Zoar, por conta, veja bem, isso é cálculo que os estudiosos fazem, tá? Não está escrito em lugar nenhum isso, a Bíblia não fala nada disso. Mas por conta do tempo que é mencionado na Bíblia, eles calculam que essa distância de Sodoma até Zoar é de 25 quilômetros. Ok? 25 quilômetros. E essa estimativa se baseia nesses cálculos que eles fizeram. Agora vamos raciocinar. A Bíblia não fala nada em relação a esse trajeto de 25 quilômetros, supostos, tá? 25 quilômetros de Sodoma até Zoar. Um dia inteiro, uma noite toda, até a destruição acontecer. O que aconteceu nesse período? Nós não sabemos, a Bíblia não diz. Mas o texto bíblico, no original, ele diz que a mulher de Ló já não estava com eles mais, o texto não diz, ele dá a entender isso, que ela não já estava mais nesse trajeto com eles. Em determinada altura dessa caminhada, ela voltou para Sodoma. Ela retornou para Sodoma. E aí, meus irmãos, que a coisa fica mais clara para nós. Ela não podia ficar longe da vida social que ela tinha em Sodoma. Ela não podia ficar longe das coisas que ela vivia ali. E isso chamou a atenção dela, a ponto tal
de levá-la de volta para Sodoma. Agora, se ela discutiu com Ló pelo meio do caminho, se Ló falou, mulher, não faça essa loucura, a cidade vai ser destruída, não faça isso, nós não sabemos. A Bíblia não diz nada sobre esse respeito. Mas o fato é, irmãos, que pelo texto bíblico a gente entende claramente, e aí eu sigo essa linha. Tá? Se você acha que não, foi na virada do pescoço, isso não altera a coisa. A história continua a mesma. Eu estou apenas elucidando, trazendo um pouco mais de reforço, tá, a esse tipo de pensamento, para nós entendermos que quando ela se volta, ela vai de volta para Sodoma, ela está renunciando à salvação dela. Cleito. A vida. Oi. Eu de novo. Eu vou voltar ao mesmo tema que eu tinha falado antes, que eu estava vendo sobre essa destruição dessa cidade de Pompeia, que foi depois, né, já na época dos romanos. Muita gente que eles foram achados depois, eles acharam os corpos das pessoas, e antes do vulcão explodir, ele deu sinais, algumas pessoas fugiram, mas algumas pessoas morreram porque eles tinham muitas riquezas e eles foram achados agarrados aos seus bens, entendeu? Tipo assim, então, lembrei de Ló, essa questão aí, que a pessoa, eles preferiram morrer com as suas riquezas, agarrado lá à sua caixinha de joias, muitas mulheres, inclusive, porque não queria se desfazer dos seus bens em prol da sua vida. Amém. Só que a destruição de Sodoma e Gomorra, você pode colocar N vezes mais a destruição de Pompeia, tá? Porque o texto diz que Deus zerou o lugar, zerou, virou pó, né? Não, mas eu entendi a analogia que você fez. No caso dela, ela não queria largar, ela não queria desistir da vida dela. Aí vamos lá para Hebreus 10, gente, eu vou estourar o tempo 10 minutos, pastor. Hebreus 10, abram suas Bíblias lá, em Hebreus 10, 26, para vermos a aplicação disso aqui. Para nós entendermos a aplicação disso aqui. Qual é o perigo que nós corremos quando desistimos da nossa salvação? Quando nós desistimos, tá? Hebreus capítulo 10, a partir do verso 26. Olha o que o texto diz, queridos. Porque se pecamos voluntariamente, foi um pecado voluntário aqui? Foi. Ela decidiu voltar, tá? Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Fazer o quê? Deus olha para a pessoa e diz, eu posso fazer mais o quê por você? Se você desiste daquilo que é mais precioso que eu criei para trazer salvação para você, para a sua vida, para te libertar do ímpio. Porque muita gente fala assim, Deus nos salvou, mas se alguém chega para nós e pergunta, salvou você do quê? Do que você é salvo? Tem gente que vai se enrolar para responder isso. Nós somos salvos primeiramente de nós mesmos. Na transformação que o Senhor Jesus faz nas nossas vidas, quando nós renunciamos o pecado e nos entregamos a Ele, mas nos salva do juízo também, do juízo vindouro, que vai chegar e vai atingir todo o pecador junto com esta terra. E é esse o ponto. E aqui, Deus está dizendo para o autor de Hebreus, né? Não resta mais sacrifício. O que eu posso mais fazer por você se você escolheu voltar, se você escolheu desistir, se você escolheu abandonar e escolheu fazer as mesmas coisas, tá, que você fazia antes de você me aceitar como Senhor de sua vida. E aí o texto continua. Porque, 27, porém, o que resta? Aí o autor de Hebreus diz, olha o que resta. Uma expectação terrível de juízo e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. A pessoa passa a ser adversária de Deus. E essa expectação de juízo vai permear o coração dela, porque ela se desviou da verdade. Ela abandonou aquilo que é mais precioso da sua vida, que é a sua salvação. E muitos cristãos fazem isso. Abandonam. Os famosos desviados que nós falamos. Aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia, sob 2 ou 3 testemunhas. Os camaradas iam lá, afirmavam o pecado do cara e o cara era apedrejado e morto. Era assim que funcionava antigamente. Tá? Aí o autor de Hebreus vem, presta atenção, com quão maior castigo pensais vós,
que será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Porque quando nos desviamos, é o que nós fazemos. Nós pisamos no Filho de Deus. Né? E tiver por profano. Já parou nisso? A responsabilidade que nós temos, profanar o sangue do pacto. Aquelas 6 horas lá na cruz, derramando o sangue até ficar gota nenhuma no corpo dele. Com o que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça, porque a gente passa simplesmente a afetar toda a Trindade, como nós estudamos no passado, toda ela está envolvida na nossa salvação, porque conhecemos aquele que disse, presta atenção, a vingança pertence a mim e eu retribuirei, e Deus retribuiu aqui, zerando tudo, botando tudo no pó e na cinza. E eu retribuirei, diz o Senhor, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo, coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Queridos, qual o resumão disso aí? Deus é amor, mas também é fogo consumidor, e não tolerou o pecado de Sodoma e Gomorra. Então Deus é muito claro, ninguém é obrigado a ir até Ele, mas se você for até Ele, se eu for até Ele, existem condições e cláusulas pétreas que não podem ser quebradas. Simples assim. Mas Deus te avisa isso antes. Ele fala assim, vai construir uma torre? Você vai construir uma torre? Calcula antes se você pode conseguir. Deus não engana ninguém. Ok? Conclusão, a longanimidade de Deus, ela tem limite, é o que nós falamos aqui. Deus é longâmino, misericordioso, paciente. Não leva em consideração as coisas do passado. Mas tem um limite, gente. Existe uma fronteira, até para Deus existe fronteira. Sabe? Quando o ser humano para de ouvir o Criador, o juízo divino não tarda. Ele vem. E ponto final, irmão. É isso que funciona. É desse jeito que as coisas acontecem. Vamos revisar o conteúdo. Como se inicia o capítulo 18 de Gênesis? A resposta. Gênesis tem início com a visitação do Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre. 2. Segunda lição, o que quer dizer quando tinha aquecido o dia? Nós já sabemos, né? Isso quer dizer que a visitação se deu por volta do meio-dia, na hora que os 3 anjos aparecem para Abraão. Uma coisa interessante, né? Meio-dia eles aparecem, aí Abraão chama eles para almoçar, vai preparar o almoço dos caras. Isso tudo demanda tempo. Tempo. A Bíblia diz que os caras apareceram no final da tarde lá para Ló. Tá? Interessante, né? Se você voltar lá para o mapa, você vai ver que a distância dos carvalhais do Manre até Sodoma é 2 vezes mais o caminho que Ló fez até Zoar. No entanto, o que o texto diz? Que eles chegaram no finalzinho da tarde. Anjo rápido esse, hein? Rápido. Rápido. Não foram a pé não, gente. Vamos lá. 3. O que Sara fez ao ouvir da parte de Deus que ela teria um filho? O que ela fez, gente? Ela riu. Mas não riu de Deus. Riu da condição dela. Revisando o conteúdo, vamos lá. Aqui o pecado leva destruição e morte. Princípio. Não tem discussão. Não tem pecadinho, não tem pecadão. Sabe? O princípio é esse aqui. Ponto final. O que aconteceu com a esposa de Ló ao desobedecer à ordem divina? Ela ficou convertida numa estátua de sal, porque ela foi atingida pela avalanche de enxofre que veio sobre toda a cidade. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, rica e abundantemente.